Amados e meus queridos irmãos, graça e paz a vós todos. Estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus, para trazer esclarecimento a todos quanto assistirem este vídeo. Hoje, quinta-feira, 22, salvo engano, de setembro de 2022. Queridos, sem mais delongas, eu quero compartilhar convosco um tema que diz assim: dando conforto para explorar a fé. Esse é o tema de hoje. Dando conforto para explorar a fé. E eu quero falar sobre religiosidade. O que é ser religioso? É o que muitos, na verdade, são e não percebem. Muitos deles dizem assim: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou da igreja. Enfim, são vários os argumentos usados pelos religiosos para tentar descaracterizar a sua religiosidade. Se você perguntar a estes que dizem todas essas coisas que eu acabei de citar, você é religioso? Com certeza eles dirão que não. Porque eles se sentem ofendidos em ser chamados de religiosos. Mas é isto que eles são. Nós, da graça de Deus, chamamos essas pessoas que vivem dentro desses lugares, aprisionados, seguindo o preceito dos homens, tendo os homens como seus líderes espirituais, e vivem debaixo das suas autoridades, espirituais que eles dizem que têm. Eles, na verdade, não passam de religiosos. Nos dias do Cristo Nazareno, o seu maior problema foi com os religiosos. As pessoas, elas dizem: eu tenho a minha religião. Os evangélicos também defendem isso. Eles valorizam muito todas essas coisas que eles aprenderam, que foram ensinadas por esses supostos líderes religiosos. A maioria dos evangélicos, eles acreditam numa salvação ensinada por esse sistema religioso. Sem ritos não há salvação. Sem liturgias não há salvação. Sem cerimoniais não há salvação. Sem frequência aos templos religiosos não há salvação. Sem deixar de fazer ou fazer não há salvação. Sem buscar, uma santificação, uma consagração, não há salvação. São os mais diversos argumentos usados por eles para justificar essa tal salvação que eles buscam através de autojustiça, tendo que fazer uma série de coisas, ou deixar de fazer, a fim de alcançar essa tão sonhada salvação. Se você não pertence a uma igreja, você não é salvo. Se você não tem um pastor, você não é salvo. Se você não segue os ritos dessa determinada instituição, você não é salvo.
Se você não guardar os ensinamentos dados por eles, você não é salvo. Por exemplo, tem uma instituição que ela usa o véu. Se você não usar o véu, você não é salvo. No caso das mulheres. Tem uma outra que guarda o sábado. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. E as tradicionais, mas as pentecostais e neopentecostais, se você não cumprir o ritual do batismo, o rito de aceitar Jesus, o cerimonial das aspas da ceia, você não é salvo. Nós que rompemos com o sistema religioso, perdemos a nossa salvação. Não somos mais considerados irmãos por eles, não somos mais considerados por eles filhos de Deus. Nós somos desigrejados. Se morrermos, vamos para, aspas, o inferno criado pela religião, como um lugar de tormento, como um lago de fogo eterno. É para lá que os desigrejados, é para lá que os da graça de Deus vão, segundo eles. Porque nós rompemos com eles. Porque nós deixamos, abandonamos esses lugares. Porque nós hoje reconhecemos um único Senhor, Deus soberano, que reina sobre tudo e todos. Porque hoje nós entendemos que somos uma unidade no corpo de Cristo, do Cristo ressuscitado. Porque nós entendemos que Deus é Espírito e, por ser Espírito, Ele é adorado em verdade. Porque entendemos que Ele nos vê no Espírito e não na carne, por entendermos que somos espirituais e não mais carnais, e mais, muitas outras coisas que alcançamos por meio do entendimento, por estarmos debaixo do ministério do Espírito Santo. Nós não somos salvos, somos hereges. É assim que eles nos veem. Querido, você que assistirá a este vídeo, a religiosidade é a qualidade do que é religioso. Se você é religioso, você pratica a religiosidade. E tendência para os sentimentos religiosos, para as coisas sagradas, todas essas coisas que vocês fazem dentro desses lugares. São realizados pelo religioso. São tendências religiosas. Religiosidade é conjunto de escrúpulos religiosos ou de valores éticos que apresentam certo teor religioso. É todas essas coisas que acontecem dentro desses templos que eles chamam de igreja. Quando eles lá se reúnem, seja o dia que for, eles não passam de verdadeiros religiosos. Expressão ou prática do crente que pode estar relacionado com uma instituição religiosa. E não é isso que eu acabei de dizer, que eu acabei de discorrer, que eu acabei de descrever. Caracteriza como um sistema organizado, onde crenças, práticas, rituais são utilizados como portal de acesso ao transcendente. E esses conceitos de religião estão vinculados à manifestação de atos de culto, de ritos e de outras formas de expressão religiosa. Como eu disse no início, não há uma adoração ao Pai dos Espíritos, segundo eles, se você não cumprir ritos. Se não houver liturgias, cerimoniais, preceitos dos homens, mandamento dos homens, ordens dos homens, se não reconhecê-los como uma autoridade espiritual, aspa, como seu pastor,
É assim que acontece dentro desses lugares. Por isso que nós não voltamos a frequentar mais esses lugares. Nós adoramos o Pai dos Espíritos 24 horas por dia, porque entendemos e compreendemos que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e o seu culto é racional. O termo transcendente usa-se para fazer referência à crença ou que é considerado divino ou ligado a Deus. Assim sendo, a religião, através dos seus templos religiosos, que eles chamam de igreja, usando-os para atrair pessoas, porque é para isto que esses lugares servem. Eles procuram construir bonitos templos, ornamentarem. Alguns fazem uma frente desses templos de uma beleza tremenda, de um chamativo, de um atrativo. E lá dentro desses lugares oferecem conforto para que as pessoas se tornem de lá verdadeiros prisioneiros. Eles estão investindo cada vez mais no conforto do templo, no conforto desses lugares, para que as pessoas possam cada vez mais frequentarem esses lugares. E quanto mais frequência tiver, maior é a oferta, maior são os dízimos das pessoas, daqueles que contribuem. Tem lugares aí que realizam diversas reuniões por dia, de 2 em 2 horas, porque quanto mais pessoas vão, mais dinheiro entra. Eles procuram colocar ar-condicionado central para tentar justificar sua oferta e o seu dízimo. Mas só que o número de pessoas é tão grande que lhes rende, no final do mês, uma grande fortuna. E que dessa fortuna eles investem nas suas vidas pessoais, comprando carros 0 quilômetros. Dependendo do tamanho da instituição, helicóptero, fazendas, emissoras de rádio, de televisão, gráficas. E eles viajam para todo o Brasil e também para o exterior. Viagem estas custeada com o suor do rosto dos seus membros. Porque lá eles ofertam e dizimam. É a maior fonte de lucro, 10% ao mês. Não existe uma aplicação no mercado financeiro que renda tanto dinheiro quanto no meio evangélico. Cada ovelha contribui com 10% daquilo que ganha, fora as ofertas que são tiradas durante as suas reuniões. Assim sendo, querida, a religião, através dos seus templos religiosos, que eles chamam de igreja, e que usam para atrair pessoas, e cada vez mais esses líderes aperfeiçoam esses lugares, como eu já disse, trazendo conforto para que cada vez mais sejam frequentados pelas pessoas. Eu conheço pessoas que se tornaram membros de determinadas instituições religiosas pela fama do seu pastor, pelo renome que seu pastor tem, pelo seu pastor estar na mídia, pelos grandes templos construídos por esses pastores, sem citar nome, mas eu conheço muitos, e que se orgulham, estufam o peito e abrem a sua boca e diz em alto bom som: eu sou membro da igreja tal, do pastor tal. As pessoas são conscientizadas que ali é o seu lugar e que ali elas precisam frequentar, porque se assim não o fizer, elas estão distantes de Deus. Mas frequentando esses lugares, elas se aproximam cada vez mais de Deus, porque eles chamam esses lugares de casa de Deus.
E até usa o Salmo de número 122, quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Usam o Salmo 27, versículo 4, quando o salmista disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor e aprender do Senhor no seu templo. Eles usam o Salmo 23, o versículo 7 e 8, quando diz: certamente, e a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E outros textos, para justificar que esses lugares, aspas, é casa de Deus, ou são casas de Deus. Quando o Altíssimo, através do profeta, em Atos 7,48, diz: o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Mas não está escrito nos salmos que eu citei? Sim, está escrito. Mas eles esquecem que o templo estava de pé, que o templo fora mandado, construído pelo próprio Deus, para que os judeus que viviam debaixo da lei frequentassem o templo. Era quase que uma ordem, um dever, uma obrigação frequentar o templo. A mulher samaritana, quando encontrou o Cristo Nazareno, ela disse: os nossos pais nos ensinaram dizendo que Deus está no templo e nos montes. E ele concordou com ela, mas ele disse: mulher, virá dias em que o Pai, que é Espírito, é adorado em espírito e em verdade. E o templo foi derrubado, foi destruído no ano 70. Mas eles continuam dizendo que esses lugares são casas de Deus. Chamam os templos de igreja, quando igreja, na verdade, somos nós como uma unidade no corpo de Cristo. Então eles chamam esses lugares de casa de Deus e que de forma gratuita todos têm livre acesso. E dizem que não existe melhor lugar do que esses templos. Eles dizem para as pessoas: aqui é o seu lar espiritual. Próximo aqui da minha casa tem um templo de uma instituição evangélica que tem vários templos, acredito até que fora do estado do Rio de Janeiro. E lá na frente está escrito: aqui é o seu lar espiritual. São atrativos assim, para atrair pessoas para esses lugares. Aqui você está guardado. É assim que eles dizem. Aqui você está protegido. É assim que eles dizem. Mas dentro desses lugares há práticas de rituais. Eles criticam outras religiões, como Umbanda, como Espiritismos e outras mais, dizendo que lá eles vivem na prática de rituais. Mas me diz aí uma denominação ou templo evangélico que não há lá dentro rituais. Me diz aí uma que não existe a prática de rituais. Dentro desses lugares há liturgias. Me diz uma aí que não há liturgia, em que as pessoas não são dogmatizadas. Isso era uma prática do catolicismo romano. Dogmas. Dogmatizar as pessoas. E assim, os chamados evangélicos herdaram do catolicismo romano também os dogmas. Sabe por quê? Para que os frequentadores acreditem que Deus se faz presente nesses lugares. Pergunta a eles, dia de domingo então, pela manhã, Natal, escola bíblica dominical. Pergunta a eles, aonde eles estão indo? Eles dizem: estou indo à casa de Deus, estou indo à casa do Senhor, eu estou indo buscar Deus, eu estou indo adorar a Deus.
quando nós somos o templo da habitação de Deus. É difícil de entender isso. Deus habita no nosso espírito e testifica que somos seu filho. Nós somos o tabernáculo, nós somos a morada, nós somos o templo da habitação de Deus, não nesses lugares que eles chamam de igreja. Então ele sai dali com a consciência de que ali, na verdade, é a casa de Deus. Para todos os religiosos, os templos são a casa de Deus. Mas para os da graça de Deus, não. O entendimento é outro. O entendimento é que cada um de nós somos a habitação de Deus. E nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. E o nosso culto não tem ritos, não tem liturgias, não tem preceitos de homens, não tem cerimoniais. O nosso culto é racional. É com entendimento. Nós servimos ao Pai dos Espíritos com entendimento. Mente ativada. Mente ativada. Crescendo a cada dia, cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus. Mas tudo isso, para essas pessoas que frequentam esses lugares, tem um preço. Não é tão gratuito assim como eles dizem, como eles pregam, como eles ensinam. Tem um preço. O tema é dando conforto para explorar a fé. E a fé das pessoas são exploradas dentro desses lugares. Paga-se um preço. E um preço muito alto, muito caro. Às vezes eles criticam quando existe assim um show, seja do artista que for, e se cobra ingresso. E eles tentam dizer que lá, nesses lugares, nesses templos, aonde eles cantam, aonde tem artista, porque lá também tem atores que representam. E eles dizem que aqui é gratuito, aqui não se paga nada. Mentira! Nenhuma dessas reuniões terminam sem que se tirem ofertas. Nenhuma dessas reuniões não terminam sem que se falam em dízimo. O dinheiro é o centro dessas reuniões. Eu ouvi muitas das vezes quando lá estava, chegou o momento mais importante da reunião. O momento de você adorar a Deus com a sua oferta e com o seu dízimo. O momento de você contribuir para Deus. Eles tiram em nome de Deus, de uma tal obra de Deus. E contam histórias para comover as pessoas, para mexer com o ego das pessoas. E muitos lançam sobre as pessoas maldições se não ofertarem e se não dizimarem. O texto predileto deles é Malaquias capítulo 3. O devorador sobre a vida das pessoas. Não são capazes de abençoar as pessoas. Porque lá no entendimento dele, as pessoas, elas serão abençoadas se contribuírem, se dizimarem. No entendimento da graça, as pessoas já são abençoadas, guardadas e protegidas pelo Eterno. Então, tem um preço, pois segundo eles lá, há um custo, e que esse custo tem que ser bancado pelos que ali frequentam. Eles dizem, nós temos que pagar aluguéis para aqueles que não têm templo próprio. Temos que pagar luz, temos que pagar água, ou luz cara, ou água cara, ou aluguel caro. Uma vez, eu disse para um membro de uma denominação evangélica da Igreja Nova Vida, sobre a questão do dízimo, e ele, para justificar, disse para mim, não, eu dou meu dízimo porque lá tem despesas. Aí eu perguntei a ele, que despesas tem lá na sua igreja, aspas?
Ele disse lá, a gente paga água, paga luz. Lá a gente paga obreiro. E aí eu disse, o templo é próprio? Ele disse sim. Eu falei, quantos membros tem mais ou menos lá? Uns 300 membros. Eu falei, vamos fazer um cálculo aqui, por baixo. Digamos que cada membro dê, em média, entre oferta e dízimo, R$100 por mês. Multiplicado por 300, dá 30 mil. Eu disse para ele, que luz cara, irmão. Que luz cara, que conta de água cara. Que salário do pastor caro. E aí ele disse para mim, você é contra o dízimo, você não é a favor do dízimo. Se você tivesse uma igreja, você não ia pedir dízimo. Eu disse, jamais teria uma. Nunca tive, nunca pensei nisso. E na visão da graça, muito menos ainda. Mas supom, para você entender que eu tivesse, eu disse para ele, não ia pedir dízimo nem oferta de quem quer que seja. E ele disse, como você iria pagar luz, pagar água, as despesas da igreja? Eu falei, eu ia apresentar a igreja, irmãos, a nossa despesa esse mês é R$1.000. Vamos contribuir para pagar, atingir o R$1.000, pronto, acabou, ninguém precisa dar mais nada. Não se precisa ter dinheiro em caderneta de poupança, em banco, não. Seria assim. Essa é a visão. Se caso eu tivesse uma igreja. Então não há uma reunião, seja o dia e a hora que for, tem um momento de você pagar o conforto, aspas, dado por eles a vocês que ali frequentam, pagar com os seus dízimos e com as suas ofertas. Então nada ali é de graça, nada ali é gratuito. Tudo ali você paga e paga bem, principalmente se você é dizimista. E eles lá ainda tem mais. Eles abrem cantina, a maioria delas tem cantina. Tem livraria. Muitas delas passam rifas, sorteiam, fazem almoço, vende almoço. As pessoas, elas levam mantimentos, e esses mantimentos são feitos os almoços, e eles ainda vão e vendem para as pessoas que doaram os mantimentos. É assim, eles não perdem um momento, eles não dão mole, como se diz aí fora. Eles querem, a qualquer custo, arrancar das pessoas o máximo que eles puderem arrancar. E se alguém ali precisar de um dinheiro para pagar uma conta de luz, para comprar um gás, para comprar um remédio, eles não te dão. E algumas que socorrem, eles levantam uma segunda oferta. Ou então, um irmão generoso daquele lugar é que faz isso, como eu fiz muitas das vezes, como eu ajudei muitas das vezes as pessoas que estavam precisando. É isso, essa é a mais pura verdade. É uma verdade que muitos não querem ouvir, que muitos não querem saber. Mas essa é a pura verdade. E eu não tenho medo de falar. Não tenho medo, porque hoje eu tenho um compromisso com a verdade, de transmitir a verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus nos vê no Espírito, não nos vê na carne. As pessoas nos julgam pela aparência, as pessoas nos julgam pela carne. É assim que as pessoas nos julgam, é assim que as pessoas nos veem. Mas Deus não nos vê assim. Que Deus possa ter misericórdia de muitas pessoas julgadoras, que fica se autodesculpando para tentar justificar os seus fracassos, os seus medos. Queridos,
Fica aí esta palavra, deixa de ser religioso. As pessoas são religiosas. Praticam a religiosidade. E por causa disso, os que exploram a fé estão se enriquecendo cada vez mais. Ajude o necessitado. Socorre o próximo, aqueles que precisam. Faça isso. Mas não dê seu dízimo, não dê sua oferta para esses lugares. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, dando conforto, aspas, para explorar a fé. Não se deixe ser explorado. Deus não barganha com quem quer que seja. Tudo é dele. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração. Me perdoe, me desculpe por qualquer coisa. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Divulgue, compartilhe o meu canal, me ajude para que esse entendimento chegue a milhares de pessoas.